Paz, irmãos. Boa noite. Hoje nós vamos falar de algo maravilhoso, da palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com toda a igreja, sustentando, dando direção, guardando, e que até aqui esses louvores abençoados já tenham falado alguma coisa para nós, e a palavra venha completar. Todos aqui são muito bem-vindos, porque a palavra do Senhor é a melhor escolha que você pode fazer para ocupar a sua vida, o seu tempo nesses primeiros momentos da sua semana, né? O domingo, ele não é o encerramento de um ciclo. O domingo, para nós, ele é o início de um ciclo. Nós estamos iniciando algo aqui diante do Senhor e, por esse motivo, escolhemos fazer em comunidade, em comunhão e ouvindo. Eu prometo para vocês que a palavra não será cansativa, nem sem objetivo, mas ela é uma palavra que vai trazer algo muito especial, como trouxe para mim. E como o pastor Ademir já disse, eu faço as palavras dele, as minhas palavras, começo agradecendo de um mês tão especial que tem sido o mês de julho para nós. Ontem foi um momento assim, muito especial com as crianças, com a EBF e também com o aniversário da igreja. Os irmãos fizeram desse mês um mês muito legal da igreja e o nome de Jesus sempre sendo honrado e glorificado. O texto que nós vamos ler será em Atos, capítulo de número 27. Eu vou ler o 22 ao 25, mas a Mel não vai projetar ainda. Só depois quando... Inclusive, parabéns, viu, Mel? Pelo seu aniversário. Deus te abençoe, viu? Ela pediu para mim não fazer isso, então já... Aí no final a gente cantou um parabéns aí. Mas, Atos capítulo 27, antes de eu ler o texto, eu quero te colocar dentro do contexto do que está acontecendo para você entender o que Deus vai falar ao teu coração. Você sabe que um dos maiores nomes, biografias registradas na palavra, é a biografia, o nome de Paulo. Antes Saulo tem um encontro com Jesus e se transforma em Paulo, o apóstolo. Paulo responsável por grande parte do Novo Testamento. Paulo responsável porque recebeu do próprio Jesus, depois de Jesus morto, ressurreto, Jesus aparece para ele. E Paulo, diferente dos outros apóstolos, não caminhou com Jesus em vida, mas recebe instruções de Jesus depois de Jesus morto, ressurreto. Então, Paulo ele passa durante mais de 3 anos nos desertos, ouvindo do próprio Jesus a palavra de Deus e coisas que ele não podia muitas vezes nem falar, que eram tão acima da realidade que ele não podia nem expressar. E Paulo, então, se torna numa pessoa de um respeito enorme pela igreja, principalmente, porque ele é responsável, por exemplo, em tirar o contexto do evangelho só da região ali de Jerusalém. Paulo, através dele, através da pregação dele, da ousadia dele, do chamado dele, é que o evangelho vai ganhar a Europa, o evangelho vai ganhar o mundo. Então, esse Paulo, você deve imaginar que a vida dele não foi brincadeira, né? Com uma responsabilidade dessa tão grande e com um chamado gigantesco, você deve saber também que Paulo sofre muita perseguição, muitos açoites e muitos impedimentos são levantados para que ele cumpra com o seu ministério. E Atos 27 é um desses contextos onde ele está sofrendo essa perseguição. E olha que história semelhante à de Jesus. Nesse contexto e nesse tempo, Paulo, por pregar o evangelho, ele é preso, então ele é acusado de heresia, porque a palavra que ele estava pregando vai completamente contra a palavra que os judeus daquele momento estão pregando e acreditando. Você já deve ter visto isso acontecer na vida de uma outra pessoa, chamada Jesus. Jesus é preso por esse mesmo motivo, considerado um herege. Ele é levado a tribunal e condenado à morte. E ele então se apresenta, Paulo, para se defender de que está pregando uma heresia, primeiro ao sumo sacerdote. E
E logo ele já leva um socão no meio da boca. Depois do sumo sacerdote, ele descobre que ele tem dupla cidadania. Então ele manda ele para um governador chamado Félix, que também não quer se comprometer e leva para uma outra pessoa, um rei, chamado Agripa. Paulo, então, é devolvido para o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote decide que ele deve ser levado para Roma em uma embarcação cheia de prisioneiros. Percebe a semelhança da vida de Paulo com a vida de Cristo? E é justamente no caminho de Roma, e nesse barco que tinha em torno de 250 a 300 pessoas dentro, no caminho para Roma é que vai acontecer a história, o contexto de Atos capítulo 27. Porque esse barco, ele começa então a ser açoitado por vento, açoitado por todo tipo de mal, e esse barco vai afundar, segundo a palavra dos tripulantes, segundo os mais sábios ali dentro, os especialistas. Esse barco vai afundar. E aí a gente lê Atos capítulo 27, versículo 22 ao 25. Palavras de Paulo, nesse momento de naufrágio. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César. Ou seja, Paulo, a sua viagem chegará até o destino final, independente do que está acontecendo. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Pode avançar. É contudo necessário... vamos ler até o 25 primeiro. Tende bom ânimo. Volta no versículo 22. Não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Versículo 23. Essa mesma noite um anjo de Deus apareceu para mim e revelou isso. Versículo 24. Paulo, não temas. Eis que Deus te deu todos os que estão navegando contigo. Só que a palavra está indo completamente contrária ao que está acontecendo. Paulo tem uma palavra, mas a situação no entorno não vai a favor dessa palavra. A palavra de Deus está confusa naquele momento. E existe uma palavra, e a palavra é: não pule do barco. Não pule do barco. E por que isso? Porque todos os especialistas daquele momento, todas as pessoas que tinham a palavra naquele momento, que tinham a especialidade, que tinham o controle daquela situação, a palavra deles é: vai afundar. Não há solução para isso, não tem como lidar com uma situação de forma diferente. Então, o caminho é pular ao mar e tentar salvar a sua vida. Em outras palavras, o que eles já estão vendo ali é o Titanic afundando. A Cacá já está lá com o violino, cantando mais perto quer estar. Vai afundar. Não tem outro jeito, só que
existia um homem dentro daquele barco que tinha uma palavra completamente contrária a todo aquele contexto. E era Paulo, porque ele tinha antecipadamente uma voz no seu coração que dizia assim, viu? Você terá um bom fim. O final vai ser incrível, independente do contexto que está acontecendo agora. Gente, vocês têm noção o que representa esse barco? Porque eu poderia pegar essa palavra e usar dentro de um contexto emocional, motivacional, mas é muito mais do que isso. Porque é mais uma vez um barco dentro da Bíblia, que diz e grita para nós uma coisa muito simples. Estar dentro do barco é estar guardado, protegido, ancorado, cercado, minado por uma vontade de Deus. Estar fora do barco representa estar aquém da sua sorte, aquém da sua própria força. Nós já vimos isso acontecer lá com Noé. Fora do barco é fora da vontade de uma palavra contrária. Dentro do barco é estar dentro de uma vontade que parece absurda, mas é algo sobrenatural. Eu não sei se você já parou para pensar um pouquinho na tua fé. Mas você acredita em um homem que você nunca viu? Que viveu entre nós há mais de 2000 anos atrás. Do que a grande maioria das pessoas sequer creem, podem senti-lo, podem vê-lo. A propósito, você mesmo nunca o viu. Você tem uma palavra na tua vida absurda. Você acredita em algo que você nunca viu. Você está dentro de um barco que está sendo completamente açoitado, completamente levado de um lado para o outro. Aonde está dizendo assim, não tem como esse barco sobreviver a isso, mas você ainda assim tem uma palavra, você ainda assim sabe, tem uma convicção, você tem uma coisa chamada fé, certeza daquilo que eu não vejo, de que ainda que tudo ao redor diz que não, diz que é loucura, diz que servir a Cristo é um absurdo completo, que é uma besteira qualquer, você ainda assim está dentro de um barco e você tem uma palavra. Ao final, todos verão a glória dele, todos verão quem de fato ele é. Todos vão ver. Então por isso você continua, e todo mundo quer pular. Todo mundo está vendo só uma solução. Eu posso escutar um cara que está dizendo que um anjo apareceu para ele e falou com ele. Ou eu posso confiar na força. Eu sou um grande nadador. Alguém daquele barco podia dizer. Eu acredito na minha força e nas minhas mãos. Talvez há mais segurança fora da vontade de Deus. Será que não há segurança fora da vontade de Deus? Será que eu não posso simplesmente acreditar na minha força, nas minhas mãos, na minha capacidade? Pode. Claro que pode, é só pular. É só pular. Só que sempre é uma palavra de Deus que vai contra a sua vontade, contra a minha vontade. E essa palavra, ela sempre diz para você assim, existe algo mais poderoso do que você confiar na sua própria mão, na sua própria capacidade, na sua própria força. É você ter uma vontade de Deus revelada na tua vida. Estar dentro do barco é estar dentro de um ambiente de fé, meus irmãos. É estar dentro de um ambiente de confiança. É estar dentro de um ambiente inabalável. Isso é estar dentro do barco. Por que eu não devo pular do barco? Porque assim, irmãos, eu acho que de um tempo para trás, hoje mudou muito, mas de um tempo para trás, as músicas cristãs sempre foram músicas que foram pedagógicas, sempre ensinaram muito. As músicas cristãs ensinam. E eu lembro de uma época onde existia uma avalanche de músicas que sempre estava dizendo assim, ó, você está nessa prova aí, mas escute uma coisa, você vai sair daí, e você vai para um lugar que não tem prova.
Entende? Ela te ensinava a que a qualquer momento você ia sair dessa condição ruim e você ia para uma condição boa. Até aí está tudo bem. Só que, não é sobre isso. Que nós vamos sair de uma condição ruim, de dor, de luto, de enfermidade, de falta de grana, de injustiça, que nós vamos sair de uma condição dessa um dia, todos nós, e vamos viver numa condição de justiça, de prosperidade justa, de falta de enfermidade, de sem motivo para chorar. Isso vai acontecer, porque Jesus vai estabelecer o reino dele, e o reino dele é assim. O reino dele é um reino de provisão, um reino de amor, um reino de justiça. Isso vai acontecer, amém? Vai acontecer. Agora, o fato é, quando isso vai acontecer? Quando? Essa resposta a gente não tem. A gente sabe que vai chegar, mas não sabe quando. Para alguns dos nossos mais íntimos amigos, irmãos, eles já têm essa vida. Essa vida justa, essa vida de amor, essa vida com Cristo. Para eles, Cristo já não é mais alguém que eu adoro sem ver. Mas agora eles já estão em comunhão e já estão vendo como Ele é. Pessoas que você conhece, que você ama, que morreu. Mas e para mim e para você? Enquanto isso não acontece? Por sinal, a gente quer muito que isso aconteça, mas não agora. A gente quer conhecer Ele, mas eu tenho medo. Eu quero ir, mas para ir lá tem que morrer. Volta pelo menos para mim não experimentar a morte, eu acho que é o sonho de alguns. Normal, sabe por quê? Porque isso é uma prova que existe um senso de eternidade dentro de você. Você sabe por que você quer conhecer Deus, mas não quer morrer? Porque você nasceu para ser eterno, não nasceu para morrer em 80, 90 anos. Existe um senso, sim ou não? Existe um senso de sobrevivência dentro de nós. E é justamente o que os especialistas dizem, é que quando uma pessoa chega ao limite de não conseguir viver, ao limite de não suportar o não viver, é que ela pensa até mesmo na morte, de tirar a própria vida. Não é por falta de vontade de viver, é por não suportar o não conseguir viver muitas vezes. Então existe uma diferença, é uma coisa que você tem que pensar muito bem para entender isso, mas existe uma diferença muito grande. Não quero mais viver, não é. É que você quer viver tanto que o não conseguir viver te traz essa sensação tão ruim que tem feito muitos, infelizmente, chegar a esse fim. Então, entenda uma coisa, existe um senso de sobrevivência dentro de cada um de nós, de eternidade. E é por isso que a gente quer ver Ele, mas a gente nunca quer morrer. E eu sempre faço a brincadeira com a igreja. Que na posição que eu estou aqui, se entrar alguém aqui ali no fundo agora atirando, irmãos, eu vou dar um grito aqui para você tentar se esconder também, mas eu vou pular no chão. Poxa, eu sou o pastor da igreja, eu estou aqui. Eu sei que você esperaria talvez que eu viesse aqui e abrisse o braço, acerta eu, mano, acerta eles. Mas a gente tem um senso de sobrevivência, não é? A gente luta sempre pela vida. É um senso de eternidade que gera no nosso coração e a nossa vida. Isso é prova de Deus, tá? Isso é uma grande prova invisível de um Deus que a gente serve e que a gente crê. Não pule do barco. Paulo está dizendo para eles, não pule do barco, tem vida aqui dentro, lá fora é sorte. E o pastor grita hoje na palavra, não pule do barco da fé, não pule do barco da igreja, não pule do barco da dependência de Deus, não pule do barco da palavra, não tente pelas suas próprias forças, porque para fora do barco é sorte, e a sorte talvez não esteja com você naquele dia. Eu não quero viver da sorte, eu quero viver da dependência de um Deus que vai voltar a buscar a igreja. Eu não quero viver da minha força e da minha capacidade, porque ela pode falhar.
Eu posso ser o melhor nadador do mundo. Eu posso colocar uma boia que nem um pneu de caminhão em volta. Mas se acontecer uma coisa, a boia furar, eu afundo. Se eu estiver nadando e me der uma cãibra, eu afundo. Mas se eu estiver dentro de um barco, aonde está dizendo assim, quem estiver dentro do barco será salvo, eu escolho ficar dentro do barco. Será que Deus já transmitiu alguma coisa para você hoje aqui? Não saia da vontade de Deus. Deus está falando o que para você? Para você ficar aonde? Por que você está saindo? É porque eu acho que eu sou capaz. Tudo bem, mas você capaz sem Deus não interessa. Toda a sua capacidade, se não for colocada à disposição de Deus, ela é só sua capacidade. Mas quando toda essa capacidade é colocada diante do Senhor, sabe por quê? Porque o assunto lá é feio. Você sabe por que eu não posso sair de dentro do barco e da vontade de Deus? Por que eu não posso pular para fora desse barco? Porque o que move a minha vida não são os meus planos e os meus sonhos, mas o que move a minha vida são os planos e os sonhos de Deus. Gente, quando você chega numa determinada idade, e eu acho que se a gente levantar média de idade aqui, a gente tem idade suficiente para saber que tem um monte de coisa que a gente planejou para nós, que a gente estruturou para nós, que a gente talvez até batalhou, estudou, gastou noites, dinheiro, e ao final não aconteceu do jeito que a gente queria. Se a gente juntar a média de idade aqui, vai dar uma idade suficiente para entender que quem guia os teus planos, os teus sonhos, é Deus. É Deus. Tem hora que você vai falar, não quero, não quero, não quero, não quero, e Deus vai falar só uma vez, quer sim. Então eu quero. Não tem conversa. Já passou por alguma coisa assim? E tem hora que você vai falar assim, quero, e vai ter só uma palavra de Deus. Você não quer. E você diz, não quero mesmo. Já passou por algo assim? Acabamos de comunicar aqui 23 anos de vida de igreja, e o que nós dissemos aqui nessa frente desse púlpito, quantas vezes, posso pegar vários, mas pego o meu exemplo, disse, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, e Deus só disse, você quer, hein? Presta atenção se você quer, quero. Eu quero outra coisa, eu quero outra coisa, eu quero outra coisa. E Deus simplesmente estabelece que o melhor para você não era aquilo que você planejou. Gente, é assim. É assim. Só que terão outros, isso é sempre? Não. Terão algumas coisas na sua vida que você planeja, você se prepara e acontece. Nossa, é difícil, né, pastor? É uma dinâmica, porque Deus não é 1 mais 1, 2. A vida é dinâmica, a vida ela é essa coisa difícil. Esse mundo que a gente plantou fora de Deus é um mundo difícil, mas quem vive dentro da dependência, dentro do barco, ele estabelece que o melhor a fazer é pular, mas só que ele disse que o melhor a fazer é ficar dentro do barco. O que ele disse para você? Essa é a palavra, esse é o problema, é que a gente não sabe ouvir. Esse é o problema. O problema não é a ausência do falar de Deus. O problema é a nossa capacidade de conseguir ouvir o que Ele está dizendo. Ah, é? E como faz para ouvir? Bom, comece fazendo como Paulo. Tenha momentos de oração. Você tirou todos os seus momentos de oração? Você não tem mais nenhum momento da tua vida que você para ler a palavra? Nenhum momento da tua vida em que você dobra o seu joelho e fala, Senhor, o que o Senhor está comunicando nesse tempo? O que o Senhor está comunicando hoje comigo? O que o Senhor quer? Nenhum momento, então, você está vivendo fora do barco, você está vivendo a sorte. Aquém da sua sorte, das suas decisões.
Gente, falar um negócio aqui muito óbvio, viu? Ele ainda fala. Três pessoas entenderam. Ele ainda fala. Ele ainda fala, gente. Só que ele fala com quem vai lá falar com ele, com quem está disposto a ouvir. Não reduza a sua vida de comunicação com Deus a um domingo à noite, a um domingo de manhã. Não reduza. Precisa de comunicação, a gente precisa estar comunicando o que o Senhor está comunicando nesse momento. Paulo tinha uma palavra que ninguém tinha. E talvez na sua família você tenha uma palavra que ninguém tem. Do seu trabalho você tem uma palavra que ninguém tem, porque você está em comunhão com Ele, em contato com Ele. Você sabe o que Ele está falando para este tempo. Você sabe o que Ele está falando nesses dias. Então, em primeiro lugar, eu não pulo do barco, porque independente do vento estar batendo, está fazendo barulho do casco, está virando, parece que vai cair, mas eu não pulo, porque Deus tem planos e sonhos que muitas vezes vão divergir dos meus planos e os meus sonhos. Então, simplesmente, na concepção daqueles tripulantes, quando eles saem dali, eles pensam que eles vão chegar no final, mas o plano de Deus é que teria uma grande tormenta. Aquele naufrágio, para você ter uma ideia, fez com que Paulo, antes de chegar a Roma, chegasse a uma ilha. E dentro dessa ilha da qual eles chegaram, Paulo ali pregou a palavra de Deus para grande número de pessoas. Os planos do Senhor foram cumpridos até ele chegar em Roma. Tudo o que aconteceu foi vontade, plano de Deus. Então Deus permite alguns naufrágios para que sejamos levados exatamente ao lugar que Ele quer. Escute de novo, porque hoje Deus está falando aqui neste lugar com a gente. Deus permite alguns naufrágios, alguns fracassos, alguns deslizes, para que nós estejamos sempre sendo levados exatamente no lugar da vontade dEle. Então se permita ouvir o que Ele está falando neste tempo da tua vida, em nome de Jesus. Pegou o primeiro? Primeiro, escreve no teu coração, guarda na tua alma. O que move a minha vida, eu não vou pular deste barco da vontade de Deus, porque o que move a minha vida não são meus planos, mas são os planos do Senhor. Aleluia. 2, segundo motivo porque eu não vou pular do barco. Deus e os seus planos. Lembra o que eu acabei de falar? Deus tem planos. Deus e os seus planos não são lógicos e não são óbvios. Os planos de Deus não são lógicos, não são como são os planos humanos, não são óbvios. Não tente entender Deus de uma forma lógica e simples. Não tente. Você chegará a completa idiotice. Porque Ele sempre arrumará um jeito, uma forma de comunicar a vontade dEle, do jeito dEle. Deixa para entender só no fim, não tenta entender agora. Para de ficar falando por quê. Chega uma hora que tem que parar, né? Para de ficar perguntando por quê? Por que isso? Mas por que aconteceu desse jeito? Por quê? Não ajuda. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Paulo só encontrou sentido dele entrar dentro daquele barco cheio de prisioneiro, como um prisioneiro. Só encontrou sentido disso no final dessa história toda. Agora que eu entendi por que eu fui um prisioneiro dentro de um barco que foi açoitado por ventos e tempestade. Só no final. José é vendido como um escravo pelos seus irmãos, e eles não sabiam, mas eles estavam sendo agentes de Deus, levando José ao Egito.
Como que eles iam saber disso, gente? Eu vendo meu irmão. Então quer dizer que Deus usa até a maldade humana para cumprir propósitos divinos? É isso? Vendido pelos irmãos. Maldade humana para cumprir propósitos divinos. Assim foi Moisés no cesto. Assim foi Daniel na cova. E os amigos na fornalha. A maldade humana muitas vezes cumpre propósitos divinos. Então, cuidado. Deus deve estar comunicando alguma coisa para você nesse tempo que você está vivendo. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Só não esqueça de uma coisa. Deus é aquele que enviou seu Filho por amor para morrer na cruz em nosso lugar. Não esqueça de uma coisa. Absolutamente, Ele não deseja o mal sobre sua vida. Ele não deseja o mal sobre nós. E Ele não nos deve nada. Deus que envia o seu Filho para morrer na cruz. E para nos garantir um lugar do qual nós não merecíamos. E para morrer a morte que era nossa. Um Deus deste não nos deve nada. Nós não vivemos uma vida de dívida o tempo inteiro, de cobrança. Mas nós vivemos uma vida de dependência de um Deus que já nos amou. Já nos amou. Já nos amou. Aleluia. A certeza no presente de que o futuro já está preparado. Não pule do barco. A certeza no presente que o futuro já está preparado. Não pule do barco. Não pule. O que é não pular do barco, pastor? Não saia da vontade dele. Se a vontade dele é que você vive em comunhão, em igreja, continue. Se a vontade dele é que você busque-o todos os dias da tua vida, busque-o. Se a vontade dele é que você tenha uma relação de que aquilo que ele coloca na tua mesa não é só para você, é para repartir para outros. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando aqui de coisas materiais, mas mais do que isso, muitas vezes o que ele coloca sobre a tua mesa é a sua capacidade de oferecer alguma coisa para alguém em amor. Faça. Por isso que em segundo lugar, Deus e os seus planos não são lógicos e não são óbvios. Não pule do barco. Continue caminhando numa fé. No presente de que o futuro já está pronto. É isso que fez Paulo respirar. Ele tinha uma certeza no presente de que o futuro já estava pronto. E eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza. Amém? O futuro está pronto, meus irmãos. A gente não precisa sair dele não. Vamos continuar. Em terceiro e último lugar. Não pule do barco, mas obedeça. Obedeça. Nós vamos ler a continuidade desse texto agora em Atos 27, 30 ao 37. É o caminho para encerrar. 27:30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Desespero completo dos marinheiros, dos especialistas. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos.
Gente, os especialistas já tinham decretado que, pela visão, experiência, capacidade, entendimento deles, salvação era pular do barco. E por que eles tinham esse pensamento? Pensa o seguinte: estão presos pessoas que eles acabaram de dar tapa na cara. Estão presos pessoas que eles acabaram de chicotear. Estão presos pessoas que eles cuspiram, que eles jogaram em celas fétidas, que eram terríveis, essas celas dentro desses navios que transportavam prisioneiros, era algo assim desumano completamente. Eu estudei sobre isso e não quis nem trazer para a igreja, de tamanha nojeira era esse lugar. E esses caras estão agora, o barco balançando e prisões estão sendo quebradas e pessoas já tem prisioneiro solto. Está um caos. E morre lutando ou pula junto com esses caras, e os caras afogam. E está uma confusão completa. E levanta uma palavra, levanta um cara, um dos prisioneiros, com uma palavra. Gente, só tem vida dentro do barco, fora é morte. Igreja do Senhor, não se aventurem na sorte. A vida está continua dentro do barco. A gente já viu isso em Noé. Para de se aventurar fora. Gente, Jesus está com os discípulos, Jesus está dormindo na proa, o vento balança o barco, e os discípulos então, mestre, não te importa que nós vamos morrer aqui? Jesus vira para ele: gente, vocês não aprenderam nada com esse tempo todo? Homens de pouca fé. O barco dentro, eu dentro do barco, vocês comigo dentro do barco, não tem tempestade que derrube. Não tem como, gente. Não tem como. E aqui, a palavra Deus entrou ali dentro. Deus está lá dentro e não adianta pular fora, é pular de Deus. E Deus não quer que você pule dele, Deus quer que você fique com ele. Pare de se aventurar fora, Deus quer você. Deus quer você. Aleluia. Perto dele. Aí continua, Mel, por favor. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo começa a fazer algo extraordinário. Ele começa a exortar a todos que comessem alguma coisa. Pessoal, estou vendo vocês apavorados esses dias todos, eu não estou vendo vocês comer. Parecia a dona Dirce e Paulo por algum minuto. Vocês não estão comendo nada, gente. Vamos comer, vamos comer. Como alguma coisa. Já é hoje o 14º dia. A gente não está falando de uma historinha de 2 horas, não. Já é o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer. O tempo de Deus é o tempo de Deus, né? O nosso é o nosso, né? Versículo 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Ele não está preocupado só com a saúde emocional. Ele está preocupado com a saúde física daqueles homens. Em outras palavras, o que eu estava falando das músicas, lembra? As músicas ensinavam a gente a sair daquele estado, que um dia sairia daquele estado, mas hoje o que Deus nos ensina é, viu, o que a gente vai fazer enquanto estivermos vivendo no barco cheio de tempestade? Compreende a diferença? Uma coisa eu falar para você, viu? Uma hora você sai daí, outra coisa eu falo, viu, como que a gente vai ficar quando estiver no meio do olho do furacão? O que a gente faz lá? Sabe o que Paulo disse? Comam, vivam. Em outras palavras, tranquilize o seu coração. Tranquiliza. Tenha segurança no futuro que já está pronto, gente.
Vamos comer alguma coisa. Quando eu li essa palavra e eu me lembrei que hoje eu de magrinho eu sou um gordinho. Eu falei, Senhor, é muita tranquilidade. A gente vai buscando desculpas, né? Aí Deus falou comigo, vai malhar, rapaz. Mas exorto-vos que comam alguma coisa para a vossa saúde, porque eu afirmo a vocês, gente, e o vento batia, pá! E era mais um pedaço do casco que ia, pá! Eu garanto para vocês, e pá! Nenhum fio de cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E bate outro vento, e balança outro barco. Não. Acreditar num futuro que está pronto, que já está preparado, faz a gente sentar para comer. Sentar para comer. Calma. Calma. Muita calma nessa alma. Vai ficar tudo bem, diz a música. Lembre-se de quem você tem. Aleluia. 36. Não? 27, terminando 35? Ah, não li? Ah, desculpa. E havendo dito isso, tomando o pão, tendo dado graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, ele mudou o ambiente. Um cristão, um crente no Senhor, que confia num futuro que já está pronto, ele simplesmente consegue contagiar o ambiente. Como é bom saber que isso acontece, irmão, na prática. Na prática. Eu acabei de viver essa experiência. Cheguei na igreja e acabei contando com o Kevin e pro Luiz ali. Quando roubaram minha moto lá no Taustre. Deixei a moto no estacionamento, subi, voltei. Não estava mais, né? Aí, eu cheguei, a Mel estava no carro, eu cheguei e falei, Mel, roubaram a moto. Aí ela pegou, o quê? Aí as meninas, o quê, papai? E já foram saindo do carro. Aí, naquele momento, eu vi o olhar de preocupação delas e eu voltei para dentro do carro. E por algum motivo eu senti uma paz. Uma paz. Uma paz. E eu acho que eu tenho tanta paz que às vezes a gente faz até brincadeira na hora errada, quando a gente está muito em paz, né? Que no momento daquele desespero, eu virei para mim e falei assim, nossa, eu acho que elas esperavam falar assim, nossa, o papai deve estar arrasado. Eu falei, nossa, esse cara deve estar passando uma raiva com essa moto agora. Que só pra mim chegar aqui no Taustre, ela morreu umas 3, 4 vezes, cara. Tava com a seta pendurada. Deve estar. E eu estava muito em paz e chegou a irritar essa paz um pouco. Mas, se é que vocês já me entenderam. Mas você sabe que gera uma paz, uma certeza de um futuro que está pronto. Uma coisinha boba, isso é uma coisa. Mas é algo que simplesmente eu vejo ali. Que nesses momentos Deus nos transmite paz. Paz em meio ao caos. Paz em meio a algo que poderia ser completamente diferente. Depois que todos comeram, eles tiveram ânimo de novo. Ânimo de novo. E éramos, ao todo no navio, 276 almas. Um dos motivos, eu vou encerrar aqui.
que fez com que aqueles homens pensassem em pular é que eles olhavam para dentro e falavam, meu, não tem ninguém que presta aqui. Porque desses 276, alguns colocam que até era um número até um pouco maior, perto de 300. De toda essa galera, a maioria e a maior massa eram de presos. Pessoas que não tinham valor nenhum, pessoas que eram escassas da sociedade, que eram a pior espécie. Cometeram todo tipo de maldade. E alguns olhavam sendo senhores da lei e não viam ninguém por quem valesse a pena tentar. Era melhor que eles pulassem e deixassem com que morresse. E você sabe que tem muita gente que pula do barco trazendo um argumento que é muito famoso. Ah, ninguém presta. Ninguém presta. Só que eu tenho uma palavra para você hoje. Ninguém é muita gente. Ninguém é muita gente. Ninguém presta. Deixa eu falar. Tem muita gente de bem. E tem muita gente de bem que nesse mesmo barco estão pessoas que são agentes de doença. Que talvez tem gente que influencia para o mal, que é tóxico. Mas tem muita gente que é cura no mesmo barco. Sabe esse barco que você quer pular porque você fala que ninguém presta, ninguém serve? Sabe esse barco? Nesse mesmo barco que você diz que tem, ninguém presta, ninguém serve, nesse mesmo barco está a pessoa que vai te curar. Nesse mesmo barco que tem um monte de gente que não presta, é que tem um cara lá dentro que tem uma palavra. Deixa eu te falar uma coisa, nesse tempo todo seu de caminhada, você só conseguiu enxergar maldade? Não teve um que te abençoou em algum momento? Não teve um que foi agente de cura na tua vida? Não teve um. Então deixa eu te falar uma coisa, me desculpe, mas o problema não está na igreja. O problema não está nos relacionamentos. Sabe qual que é o problema? É que talvez você não se permitiu ser tocado e curado por alguém de bem. Porque no meio de muita maldade, no meio de muita coisa errada, no meio de um barco que tem muita coisa estragada no meio, é também o lugar de cura. É o lugar que tem alguém que vai dar a mão para você. É o lugar que vai ter alguém que vai te tirar de uma situação de caos e vai ter uma palavra de bênção para a tua vida. Por esse motivo, a palavra desta noite, irmão, sobre nós, sobre a igreja do Senhor, não leve como uma palavra de motivação, mas leve como uma palavra espiritual para o teu coração. Não saia dos planos de Deus para a tua vida, porque uma hora eles vão se revelar de forma plena e você vai entender exatamente por que essa tempestade bateu e você não vai morrer, porque você escolheu ficar dentro do barco, dentro do lugar aonde Deus te plantou e te colocou. Leve essa palavra para o teu coração, para a tua casa, em nome de Jesus.